Olá, meu nome é Alexandre Martins, eu sou faixa preta de Karatê, terceiro Dan. E essa minha história começou, eu passei a ter interesse pelo Karatê aos 13 anos de idade. Quando eu sofria muito bullying na escola, eu era agredido, e aí pedi minha mãe para poder praticar uma arte marcial. Por eu ser muito fã desses filmes de Van Damme, na época, então minha mãe me levou para poder ter aula de Karatê, no qual nas primeiras aulas que eu tive, eu logo sofri algumas lesões e persisti. Logo em seguida, aquela academia acabou o treinamento de Karatê. Foi aí em si que a minha história começou. Por quê? Porque aí minha mãe me conduziu em Ricardo de Albuquerque, onde eu conheci o mestre Mário, no Grêmio de Ricardo, lá eu comecei a treinar o Karatê. E dali em diante eu comecei a aprender valores. E dali tudo foi mudando na minha vida. Porque eu fui buscar uma solução para poder me defender e fui aprender valores. Daí em diante, essa mudança foi fantástica, porque dali em diante eu nunca mais fui agredido, nunca mais me meti em problemas, em confusões, e acabei até uma reflexão de que será que o culpado era eu? Será que eu que trazia os problemas para poder ser agredido? E daí em diante eu fui me apaixonando pela arte, e daí eu quis um dia ser professor, o tempo foi passando, eu fui aprendendo, fui me dedicando com muita garra. E aí eu resolvi fazer faculdade de Educação Física depois de bastante tempo. Devido aos valores que tanto eu aprendi no Karatê, eu tive a necessidade e a vontade de transferir esses valores para as pessoas. E daí fiz faculdade de Educação Física, me graduei, fui faixa preta, e aí então conheci pessoas na qual me direcionaram a lugares para dar aula. E daí conheci uma amiga que disse que tinha vaga para uma arte marcial na Vila Olímpica do Vidigal. Foi aí então que eu me inscrevi, fiz a entrevista e fui para a Vila Olímpica do Vidigal lecionar o Karatê. Foi uma experiência fantástica que até hoje eu tenho vivido. Eu tenho alunos que vêm com autoestima baixa, até a postura cabisbaixo, e daí em diante a gente vai apresentando que depois que você se torna Karatê, você tem que ter uma postura. A técnica de Karatê em si, ela exige muito isso de você. Existe referente à disciplina. Ele tem que cumprimentar para entrar no dojo, ele tem que colocar o calçado direitinho, organizado, ele tem que saber o local onde ele se posiciona, Então, assim, o Karatê tem muitas coisas para poder apresentar. O meu mestre, ele diz que o Karatê, além de ele ser bélico, ele é filosófico e ele é saudável. Então, assim, as valências físicas que são desenvolvidas no Karatê, elas são, assim, diversas valências físicas, Só em você observar um kata, você ter a oportunidade de observar um kata, você vai perceber que coordenação motora, ritmo, velocidade, agilidade, precisão, potência, tudo está envolvido no kata. O kata é uma luta imaginária. E também nós temos os kumite, que é a luta em si. As pessoas normalmente entram no Karatê para poder buscar a luta, Então, assim, se defender, se autodefender. E eu costumo dizer, o Karatê tem tanta coisa para te oferecer que você pode ele serve até para você se defender. Porque todos que entram com esse intuito, eles acabam se apaixonando e, assim, acaba que a autoestima que você acaba adquirindo, ela evita qualquer tipo de problema na rua. Você não quer, você acaba conhecendo o seu corpo, o seu potencial. Você começa a saber o que é a potência de um soco. Quando você vai se graduando, você entende que você vai se transformando numa arma. E conter esse espírito de agressão é fundamental. O respeito acima de tudo, no qual o Dojokun também te orienta, é uma coisa que você leva para a vida, você repete todo dia, isso após o treino. Então, assim, é fundamental esses valores para a sociedade. O Karatê, nós sabemos que a arte marcial, ela veio da guerra, Então, assim, e logo depois a guerra acabou, e como continuar com isso? Aproximadamente em 1922, teve uma apresentação no Japão na qual Gishin Funakoshi, que é considerado hoje o pai do Karatê moderno, ele fez uma apresentação de kata. O imperador viu e ficou admirado e disse, isso é uma excelente educação física. Daí em diante, essa arte ela foi modificada para o desenvolvimento humano, e até então chegar aqui, no Brasil, Então, assim, e não só como uma forma de educação física, foi implantado o Dojokun. O Dojokun é a regra do dojo. São lemas no qual o karateka repete todo o final da aula e assim eles vão adquirindo para a vida, vão moldando a forma dele poder conduzir a vida em si. Ele traz
disciplina. Vou dizer para vocês a ordem no qual o Dojokun se refere. Disse Hitotsu, Jinkaku Kansen Tsumurukoto, né? Hitotsu quer dizer primeiramente, né? Então assim, Nishi Funakoshi diz que todo lema, não existe o lema mais importante do que o outro. Ele sempre diz primeiro, né? Em português dizendo, primeiro esforçar-se para a formação do caráter. Primeiramente, fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Primeiramente, criar intuito de esforço. Primeiramente, respeito acima de tudo. E primeiramente, conter o espírito de agressão. Além de poder repetir isso, de vez em quando a gente conversa, a gente separa um lema e conversa para eles poderem dizer para a gente o que eles acham desse lema e até então de que forma eles transferem isso para a vida deles, né? Para o dia a dia deles. Então isso tem um valor assim, fundamental na vida dos alunos. Nós aqui na Vila Olímpica do Vidigal temos uma parceria aqui com a creche Doutor Sobral Pinto. E aqui nós trouxemos alunos de pré-escola, nós praticamos aqui a parte de psicomotricidade, eles efetuam golpes de artes marciais, treinam conosco também o karatê e que nós logo em seguida aguardamos eles aqui com 6 anos de idade para poder iniciar conosco aqui também essa arte marcial, experimentar o karatê conosco. Nós temos aqui o Instituto Crescer com Meta, que nos dá o apoio que precisamos, né, de materiais e tal, e assim nós estamos juntos aqui e aproveito a oportunidade para convidar você para vir aqui experimentar essa arte marcial que você vai poder desfrutar de qualidade de vida, desenvolvimento físico e a técnica de defesa pessoal, tá bom? Aprender o karatê em si. Arte milenar, criada no Japão. Corpo vira arma, inimigo cai no chão. Flexibilidade, capacidade, esporte de combate que te ensina de verdade. Filosofia oriental, kata, comitê, quebramento fatal. Ataque, defesa, aqui é forte. No contragolpe tem que ter sorte.